todos, ou bom dia ou boa tarde, para quem está me vendo agora e me escutando agora, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Para quem está me escutando amanhã ou depois, bom dia para vocês, boa tarde, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez no Encontro com Nelson Tavares, aqui na Rádio e TV Chico Xavier. É sempre um prazer, um gosto estar refletindo, trazendo algumas questões. De 15 em 15 dias, a gente está aqui às quintas-feiras, 19 horas, hora do Brasil, e aqui em Portugal, 4 horas a mais, quintas-feiras, às 23 horas. Até o fuso horário deixar, né? Vamos ver depois quando mudar o horário de verão. Lembrando, o nosso encontro com o Nelson Tavares vai muito além do que o Nelson Tavares. Na verdade, eu estou aqui como um interlocutor, de alguma forma compartilhando informações, reflexões em torno da doutrina espírita, em torno de todo o aprendizado, de todo o ensinamento que Jesus deixou para nós e que nós possamos, em conjunto, acima de tudo, caminhar, vencer, evoluir, continuar passo a passo no nosso caminho rumo à perfeição, como Jesus já se encontra. Tá bom? Então, antes da gente se iniciar, eu queria só convidar todos também, quem gostou desse conteúdo, dá uma olhada lá. Quem gostou, não sei se vocês vão gostar, né? Vamos ver quando terminar. Mas quem ficar até o final e gostar, dá uma olhada aí na TV Chico Xavier. Tem uma playlist que está lá escrito Encontro com Nelson Tavares. Já tem alguns encontros do passado. Tenho também as minhas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify e mais algum outro que eu estou esquecendo. Mas está lá todos os encontros com Nelson Tavares. Eu também faço um estudo semanal do livro Renovando a Atitude, de Hamed, que tem muito a ver com as questões que a gente traz aqui, reflete nesse encontro, de alguma forma. Psicologia Espírita, na mesma linha, ou muito próximo, de Joana de Ângeles, Hermance do Foro e tantos outros. Também tem muitas palestras lá, aos poucos eu vou colocando, semana a semana, uma palestra nova, um encontro novo, um programa, uma entrevista, enfim. Tomara que vocês gostem do conteúdo, que faça sentido para vocês como faz para mim. A ideia aqui desse encontro é sempre estar refletindo em conjunto com vocês, tá bom? Então, para o tema de hoje, vamos ao tema de hoje, que é dias de luta, dias de glória. E essa questão de luta e glória é um pouco questionável. Tem muita gente que acredita que tem que lutar na vida ou não. Será que a gente precisa lutar? Será que a encarnação é uma luta, essa vida? Como é que será que é isso? Então, um pouco disso que a gente vai falar hoje, alguns aspectos dessa luta interna, dessa luta nossa contra o mundo, dessa luta de vencer o propósito que estamos aqui nessa encarnação, para que a gente veio, qual é a diferença que a gente vai fazer nesse processo evolutivo. Será que a gente vai sair daqui da mesma maneira que a gente encarnou? Ou será que a gente vai sair um pouquinho melhor, avançando um passinho, ou um passo grande? Como é esse nosso processo de crescimento e o que essa luta pode colaborar, nos ajudar nesse desenvolvimento pessoal? Então, é disso que a gente vai falar um pouco. E antes de iniciar, eu convido a todos, quem quiser comigo, é claro, fazer uma oração, convido a fecharem os olhos comigo. E aqui estamos, inicialmente agradecendo desde já a Deus Pai, agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia, a toda a espiritualidade de luz que se encontra conosco nesse instante, nesse propósito de refletir a palavra de Jesus e seus ensinamentos de amor por todos nós. Aqui agradecemos e pedimos autorização que possamos dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Então, como eu disse, esse tema de luta é um tema muito discutido, é um tema que dá diversas interpretações, diversos pontos de vista, e eu não estou aqui para discutir ponto de vista nenhum, até porque cada um tem o seu, e eu vou trazer aqui um ponto de vista nesse sentido da luta, que é de alguma forma um paradigma, uma proposta nova de como enxergar esse processo de luta e as lutas que nós enfrentamos na nossa encarnação, no nosso dia a dia, na nossa vida, e por que a gente está aqui para lutar, ou será que a gente não está?
interrogação. Cada um interpreta da sua maneira e normalmente quando a gente fala de luta, tem muita gente que não gosta muito também dessa ideia de luta porque acredita que a encarnação é para vir a passeio, para se divertir, para gozar os prazeres da carne, para só relaxar e pausa nisso aí que eu estou falando. Claro que é bom gozar os prazeres da carne, claro que é bom gozar, claro que é bom se divertir. Se os prazeres existem de alguma forma, é porque fazem parte desse mundo, dessa encarnação, desse planeta que nós vivemos. O sensório, o prazer, está na nossa, digamos assim, na nossa constituição evolutiva, vamos colocar dessa maneira. De alguma maneira, de alguma forma a gente ainda necessita e faz parte. Muito bem. Agora, a gente de alguma maneira está muito mais atrelado ao primitivo, aos prazeres, e nesse processo da evolução a gente vai deixando um pouco as sensações e vai adquirindo propriedade nos sentimentos, que a gente está falando de outra esfera emocional, de uma outra proposta, de um outro momento. E eu acho que é um pouco disso que a gente vem discutindo e que a doutrina espírita e Jesus nos traz exatamente essa proposta de valores, de forma que a gente se questione o que faz sentido para a gente hoje e o que é um outro sentido de vida de uma forma mais profunda, nenhuma felicidade real, além dos prazeres que a carne pode proporcionar. É normal a gente estar muito ligado, muito atrelado ainda aos prazeres da carne. E não tem problema, ok? Não tem problema. Mas aos poucos a gente vai deixando, ou transmutando, transformando, abdicando, abrindo mão desses prazeres da carne para uma outra esfera de prazeres, de felicidade real. E aí o convite é feito. E a gente aceita ou não aceita se a gente quiser. Existe o livre-arbítrio, não tem problema nenhum. Se não for agora, vai ser mais para frente. Mas é claro que, de acordo com o nosso processo de consciência, a partir do momento que a gente toma à frente tais questões, tais ensinamentos, tais propostas, e minimamente a gente já percebe, claramente a gente já percebe, isso é muito individual de cada um, mas a gente percebe aos poucos esse retorno que nos retroalimenta quando entramos em contato com a palavra do Cristo, com seus ensinamentos, e agora mais mastigado, mais exemplificado ainda através da doutrina espírita. Isso nos traz a tal chamada, e que dói muito às vezes, palavra que se chama responsabilidade. A responsabilidade frente aos nossos atos, frente às nossas condutas, frente aos nossos pensamentos. E aí, como a gente vai falar um pouco hoje de luta, frente às nossas lutas da vida também. E quando a gente fala de luta, normalmente a gente pensa logo luta numa questão muito negativa. Do tipo, a luta eu vou ter que brigar, eu vou ter que guerrear, entrar em guerra com alguém, ofender, é agressão, é violência. Mas o que eu quero trazer aqui é uma nova proposta de luta. Uma proposta de luta na esfera de Jesus. Uma proposta de luta como Joana de Ângelos nos traz. Eu trouxe aqui uma reflexão em cima do livro Desperte e Seja Feliz, que tem lá um capítulo só sobre luta. Aliás, no Mestre de Amor também tem, falando sobre luta. E outros espíritos, não só, falam muito sobre esse processo de luta na encarnação, enxergando a encarnação como um período, uma luta, um estágio para ser vencido. E ser vencido para fora no mundo, ou contra o mundo, mas principalmente lá dentro, internamente. Essa luta nessa proposta de mudança de valores, essa luta boa, é isso que eu quero trazer, é uma luta positiva. As lutas da vida que nós vivenciamos aqui encarnados. E quando a gente fala dessas lutas internas, é aqui dentro, que a gente tem mania de lutar contra o mundo, brigar contra tudo e contra todos, mas damos muita pouca atenção ainda a esse processo interno aqui,
Às vezes é mais fácil viver e se preocupar e gastar nossa energia projetando lá fora, brigando com as causas do mundo, brigando com tudo e com todos, lutando com as causas, ou o que é que seja, externas, porque assim a gente esquece ou deixa guardadinho lá no fundo as lutas que são mais necessárias, que são as lutas que estão aqui dentro. Que lutas são essas, Nelson? As nossas paixões primitivas, as nossas tendências inferiores. Lembrando, do primitivo a espírito de luz, criados simples e ignorantes, todos nós fomos no passado. E ainda de alguma forma a gente está muito mais próximo desse primitivismo do que de espíritos de luz. Aliás, se eu não me engano, eu vou falar aqui, posso estar me equivocando, mas se eu não me engano é Emmanuel, tem um livro, eu não lembro o nome agora, mas vamos lá, vou passar a ideia. Perguntaram para Emmanuel qual era a proporção, comparativamente, de nós, espíritos encarnados aqui na Terra, para a espiritualidade de luz, a espiritualidade superior. E Emmanuel deu uma referência. A referência que ele deu é como vocês estão para uma ameba. Ok? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos aonde a gente se encontra. Mas é sempre bom a gente relembrar que apesar desse momento que a gente encontra, esse estágio, nesse hoje, nesse aqui agora, mais cedo ou mais tarde chegaremos a esse nível, essa vibração, esse crescimento evolutivo, aonde se encontra espíritos de luz. Ok? Então, qual é a ideia que a gente quer passar aqui e que a doutrina espírita vem nos auxiliar? É nós amanhã sermos melhor do que hoje. Dessa maneira, simples assim. A proposta é de estar melhor, de se sentir melhor. Está sofrendo hoje? Que seja amanhã sofrer menos. E depois um pouquinho menos. Está difícil hoje? Amanhã vai estar um pouquinho menos difícil. Está bom hoje? Amanhã vai estar melhor ainda. E depois, ainda melhor. É sempre subindo a ladeira e não descendo a ladeira. Essa é a proposta. E como é que a gente faz isso? Como é que isso acontece, Nelson? Aí vamos àquela palavra que a gente fala, repete tanto aqui no meio espírita, mas a gente ainda não entende muito bem, ou tem, com muito respeito, diversas interpretações sobre essa palavra, que se chama autoconhecimento. Autoconhecimento. E aí essa história de autoconhecimento, tem muita gente, atenção que eu vou dizer, que o autoconhecimento vai resolver o problema por si próprio. Ok? E aí eu vou me arriscar aqui a trazer o meu ponto de vista, respeitando, é claro, todos os pontos de vista diferentes, mas eu quero construir um raciocínio aqui para a gente entender. Olha só, o autoconhecimento por si próprio não faz ninguém crescer. Ok? O autoconhecimento, na verdade, é o primeiro passo. O primeiro passo de quê? Da gente olhar aqui para dentro, olhar essas nossas tendências inferiores, essas nossas paixões primitivas, e aí a gente vai reconhecer essas questões que estão aqui no nosso íntimo, que fazem parte de nós ainda. Sim, não vamos nos enganar, não vamos passar pano, não vamos botar uma máscara fingindo que eu já sou 100%, porque não somos ainda, mas estamos a caminho. Então o processo do autoconhecimento é só se enxergar. É só olhar para si. E esse é o primeiro passo e é muito importante, é crucial. Eu acredito que é por isso que a espiritualidade de luz bate tanto nessa tecla, porque a gente não consegue nem dar esse primeiro passo ainda. Há os movimentos do ego que escamoteiam toda essa sistemática desse enxergar a si próprio, que dificulta muito o processo. A gente adora as tais das máscaras, a gente adora acreditar que nós somos uma coisa que verdadeiramente ainda não somos. Gostaríamos que fôssemos, com certeza, mas ainda não somos. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é esse enxergar, esse olhar para si, tentar identificar, principalmente,
essas movimentações, essas paixões inferiores, essas tendências negativas, e a partir daí a gente buscar de alguma forma a tal mudança no sentido do crescimento espiritual. Também tem muita gente que acredita que não precisa mudar, que se reconhecer e se aceitar é o suficiente. Eu compartilho, eu acredito que não. Eu acredito que a gente, de alguma forma, tem que buscar a mudança sim, a partir do momento que a gente identifica aspectos não tão nobres, quando a gente identifica essas tais paixões inferiores que vamos deixar para trás um dia. Mas se eu posso deixar para trás agora, se eu posso dar o passo à frente por iniciativa própria, para que eu preciso esperar? Esperar o quê? Se só depende de mim? Estou me fazendo claro o raciocínio? Então a partir desse primeiro momento que a gente se enxerga, a gente se entende, a gente identifica a problemática, algo a ser reparado, algo a ser reconstruído, algo a ser alterado, modificado para melhor, como eu disse. Porque muito dos nossos sofrimentos, ou grande parte das nossas problemáticas da vida do dia a dia, são desnecessárias. Sabe por quê? Por causa dessas nossas crenças, desses nossos valores, essas nossas paixões, essas nossas tendências ainda solidificadas, enraizadas, muito mais ainda vinculadas ao primitivo, a esse processo, esses estágios infantis emocionais, do que da espiritualidade de luz, que já está num outro patamar. E a proposta, não só da espiritualidade, como de Jesus, é exatamente puxar por nós, sabendo que sim, nós temos condições suficientes para alcançar esse objetivo. Não é nada utópico do outro mundo. A história, o conto da carochinha, não é teoria, não é fake, simulação. É possível, porque se não fosse possível, Jesus não teria trazido. E quantos exemplos, poucos, mas quantos exemplos belíssimos, lindíssimos, admiráveis, de bater palma, que nos inspira, de irmãos nossos que estiveram aqui encarnados e não foram espíritos missionários, ok? Não foram espíritos missionários. Espíritos que têm egoísmo e orgulho, como todos nós temos, mas ainda assim, através do comprometimento nessa proposta, do entendimento dessa compreensão dos ensinamentos do Cristo, aprendendo a amar, deram passos importantíssimos nessa encarnação. Fizeram grandíssimos avanços, aceleraram essa caminhada, essa passada, essa subida nesse degrau, nessa escada, que a gente ainda tem uma dificuldade, um pouco. E aí, quando a gente busca essa mudança, esse crescimento espiritual, a gente tem um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença na nossa vida, que se chama um manual. É um manual de condutas. E sabe o que é esse manual de condutas? É o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é exatamente o nosso Google Map. Não tem o Google Map? É o Jesus Maps. Essa é a proposta do Evangelho. Um manual de condutas. E vou frisar condutas pelo seguinte, porque de alguma forma o sentimento a gente não controla, mas a nossa conduta a gente controla. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso amar o próximo e fazer a ele o que eu gostaria que fizesse comigo, mas eu não preciso amar ele a nível sentimental, porque eu ainda não tenho sentimento como eu tenho pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha filha, pela minha esposa, pelo meu marido, pelo meu tio, pela minha avó. Mas eu posso agir com esse irmão, porque eu amo ele de uma forma, através do meu comportamento, ou seja, através da minha conduta, eu posso agir de forma amorosa com esse irmão. E aí que o Evangelho do Cristo vem nos auxiliar exatamente dessa maneira, que ainda a gente está distante demais de ter esse sentimento amoroso de forma
retilínea, de forma equilibrada, com tudo e com todos, como Jesus nos amava. Mas a gente está aprendendo aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente já está amando ali o nosso filho. A gente tem essa oportunidade de desenvolver esse sentimento aqui dentro. A gente tem a oportunidade através de um animal, de um cachorro, de um gato, de um passarinho. A gente tem a oportunidade através do trabalho caritativo, indo ao encontro com aquele irmão que tem a necessidade. Às vezes, tá, gente? Nem toda vez é assim. Mas são oportunidades, são convites. Para quê? Para desenvolver esse amor que está aqui dentro. Então, aos pouquinhos, a gente vai aprendendo, em pequenas parcelas, quase que comendo pelas beiradas, sabe? O prato de comida, a gente vai mordendo um pouquinho assim, nos cantinhos, e aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo esse aprendizado no amor. Então, voltando ao nosso assunto que eu estava falando de autoconhecimento. Autoconhecimento não muda ninguém. O que muda é o nosso esforço, a nossa escolha, é a nossa luta. É aí que entra a luta. E a luta não é com o mundo, é a tal da luta interna que está aí dentro de cada um de nós. Lembrando sempre o respeito quem pensa diferente. Eu sei que há diversas interpretações, mesmo dentro do meio espírita, a gente sabe, e com muito respeito, que cada um traz um ponto de vista diferente, mas a gente lê às vezes o mesmo livro, entende de maneiras diferentes, ok? Mas eu quero aqui trazer um pouco, dentro da ideia da psicologia, eu sou psicólogo também, mas como eu acredito, como eu enxergo todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que Jesus nos traz, e esse processo de modificação, de crescimento interior, de dentro para fora, através desse burilamento das nossas mazelas. É assim que a gente vai crescer, é assim que a luta entra, essa luta boa, essa luta positiva ao nosso favor. Ok? Vamos lá, vamos continuando. Sobre luta ainda, eu quero dizer o seguinte, deixa eu beber uma aguinha aqui, só um minuto. Sobre luta, eu queria trazer outro ponto de vista. A lei do progresso, está aí na base da codificação. Busca lá sobre a lei do progresso. A lei do progresso naturalmente impõe para todos nós a tal da luta. Mas de que maneira que isso acontece, Nelson? Vamos resumir, vamos trazer agora para o dia a dia. Não é nada mais e nada menos do que aqueles estímulos que a vida nos envia. Mas como assim, Nelson? Que história é essa de estímulos que a vida nos envia? É assim. O que acontece? De alguma forma, a gente tem uma dificuldade, tem uma questão que aparece na nossa vida para a gente enfrentar, para a gente lutar. Mas aí a gente deixa para depois. Agora não estou preparado. Se esquiva, dá uma enganada, dá um jeitinho, calma lá, não é o momento ainda, daqui a pouco. E o que vai acontecer nessa dinâmica na nossa vida? A vida vai voltar a nos enviar exatamente o mesmo enfrentamento, a mesma luta para nós lutarmos. Eu estou falando muito genericamente, isso abre campo para muitas interpretações, mas vamos focar na palavra problema, que eu não gosto da palavra problema, eu gosto da palavra desafio. Já a gente volta no desafio. Mas vamos encarar o problema que a vida nos está enviando. E a gente não consegue equacionar bem, responde de uma maneira negativa, perde a cabeça, se irrita, briga, vibra negativamente. E aí esse problema passou, mas não desceu muito bem. O problema passou naquela do tipo, ainda bem que passou, mas a gente não aprendeu nada com aquilo. O que vai acontecer de novo daqui a pouquinho? Mês que vem, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas novamente, esse problema, entre aspas, que aí eu volto com a palavra desafio, vai voltar a bater a nossa porta. Para quê? Para a gente enfrentar, para a gente lutar. Porque é assim que a lei do progresso, que impõe a luta, porque através dessa luta
que a gente vai conseguir evoluir. Porque de alguma maneira a gente ainda gosta muito daquela história do banho-maria, sabe? Ficar ali tranquilinho, quentinho, sem se movimentar muito. Mas o banho-maria, eu posso afirmar para vocês, não vai ajudar ninguém a crescer. Ninguém a crescer. Nesse processo do conforto, da inércia, a gente fica muito indiferente a esses estímulos que a vida está nos mandando. Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar, tá, gente? Só para ilustrar um movimento aqui. Normalmente, fazer um exercício com vocês agora. Quando se fala em ganhar na loteria, na Mega Sena ou no Euromilhão, aí pergunta um entrevistador lá na porta da loteria, ou pensa você mesmo, tá? Pergunta assim, ô fulano, você está jogando loteria, tá acumulado, né? Tá muito bem. Se você ganhar, diz lá, o que você vai fazer? O que normalmente a gente diz, o que a gente pensa? Ah, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada. Eu vou parar de trabalhar. Atenção, não é só o trabalho físico, claro. Para que eu vou ter o trabalho físico se eu não gosto? Mas nesse movimento da inércia que eu quero puxar por aqui, porque de alguma forma a gente está sempre considerando e se planejando a vida para o não fazer nada. Aquele que é aplaudido, admirado, é aquele que não precisa trabalhar, que esse sim é um sortudo. Mas aí a proposta do trabalho, a proposta da luta, eu digo não só o trabalho físico, material que traz o retorno financeiro, mas a proposta da luta, da vivência do cotidiano, de enfrentar as questões da vida, os problemas da vida. É necessário esse enfrentamento e deixando essa fuga de lado. Porque o que acontece é que normalmente o que a gente enxerga como problema, às vezes não são os problemas. Na verdade, são exatamente aquilo que a gente precisa enfrentar para o nosso crescimento. Então a gente enxerga como um problemão, e eu quero me esquivar daquilo, eu quero fugir daquilo, eu não quero essa brincadeira. Mas às vezes a gente precisa daquele problema, tal problema, melhora tal ou talvez um desafio. E aí vem a grande questão, como é que a gente pode identificar o que é um problema desnecessário que vai trazer só dor de cabeça, à toa, que não vai me trazer crescimento nenhum, e o que é realmente nessa proposta de estar encarnado, nesse planejamento reencarnatório, que às vezes a gente acredita que é problema, mas não é. É aquilo que a gente necessita vivenciar para equacionar essa problemática. Como é que faz isso, Nelson? Aí eu digo para você, não está no livro dos espíritos. Isso é um processo muito individual, desculpa gente, isso é um processo muito individual que a gente vai ter que olhar aqui para dentro e tentar enxergar, tentar identificar o que isso pode me trazer de crescimento ou o que isso é só eu ficar dando murro em ponta de faca, só me machucando. Faz essa questão para a tua vida quando esse problema aparecer na tua frente e se questiona se isso é um problema ou se isso é um desafio. Se isso vai te trazer algum tipo de melhora, algum tipo de crescimento, ou só vai te trazer dor de cabeça e não vai te levar a lugar nenhum. Porque a gente também adora se meter em um monte de história que não tem menor necessidade nenhuma, que não nos acrescenta em nada na nossa vida. A Joana de Ângeles, nesse livro Desperte e Seja Feliz, nos convida exatamente a gente eleger as nossas batalhas, escolher as nossas lutas. E a pergunta é, que luta que a gente quer entrar? O que vale a pena verdadeiramente? O que faz sentido para você? Elege, escolhe a tua luta. Tenha consciência, tenha controle da sua vida. Não faça como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Leve você a tua vida. Eu gosto de Zeca Pagodinho, tá, gente? Eu só pego isso como exemplo, eu gosto dele e gosto dessa música também. Mas eu sempre pego ela só para ilustrar aqui como é que a gente vive. A gente toma rédeas da nossa vida, a gente escolhe o que a gente quer fazer, ou a gente vai deixando a vida nos empurrar e vai nos levando. O problema é se deixar levar,
e não ter controle nenhum, às vezes pode levar para um caminho legal, mas pode levar para um caminho também que não é muito legal. Aí sabe o que vai acontecer depois? Depois a gente vai ter que voltar aquele caminho todo negativo para voltar ao trilho certo, à caminhada certa, aquilo que é bom, aquilo que faz sentido, aquilo que nos faz feliz. Porque tudo que a gente está falando aqui nessa teoria leva sempre ao mesmo caminho, a felicidade. No final das contas, Jesus veio falar de felicidade. Nada mais, nada menos. Não precisa acreditar e seguir Jesus ao pé da letra e saber todo o Evangelho, os 4 Evangelhos, as 8 traduções em português do Novo Testamento, de cor e salteado e o livro dos Espíritos. Não precisa nada disso. O que precisa é a gente entender esse aprendizado no amor, porque assim aos poucos a gente vai ser mais feliz. Então, voltando a Joana de Ângeles, quando ela nos diz: escolhe a tua luta. E aí a questão é quantas vezes a gente perde ou gasta tempo, energia, entrando em luta dos outros, lutas desnecessárias que não vão nos beneficiar em nada. Pelo contrário, a gente só acaba se machucando à toa. Quantas coisas a gente foca em demasia e fica remoendo e fica gastando essa energia, essa mesma energia que a gente poderia gastar de uma outra forma. Quantas brigas a gente compra por aí com questões que já não vão fazer mais sentido algum na nossa vida. Lembrando, gente, passa rápido, tá? Passa rápido, daqui a pouco a gente vai embora. Então analisa essa luta, essa briga que você está entrando, essa energia que você está canalizando e focando, se isso vai ficar aqui ou se isso vai te trazer, levar alguma coisa na sua evolução enquanto espírito. Porque o Nelson aqui que vocês estão vendo, vocês estão escutando agora, já vai acabar. Mas o meu espírito, o que está aqui dentro, fora essa carne, isso vai continuar. O crescimento, o intelecto e moral que a gente aprende nessa vida. Então, se eu estou lutando com algum propósito, alguma causa, isso faz sentido para mim? Interrogação. O que eu vou levar daqui? Ou será que eu estou brigando porque essa camisa aqui que eu estou vestindo? E aí eu passo ou perco 10, 5 anos da minha vida brigando e xingando todo mundo por causa de uma camisa amarela. E eu te pergunto, perdi 5, 10 anos da minha vida porque eu fiquei canalizando a energia na briga da camisa amarela, mas ao invés de canalizar essa mesma energia numa luta talvez interna contra as minhas mazelas, as minhas paixões, as minhas inclinações inferiores, buscando essa modificação, acreditar ou não é questão de cada um, mas aceitando principalmente essa proposta do Cristo. Você não precisa nem aceitar para... você não precisa acreditar para aceitar, ok? Eu acredito e eu aceito, mas pronto, isso é um processo individual de cada um. Mas se a gente pegar a cartilha, esse manual de conduta do Cristo, e for olhar os pontos que estão lá, acreditando ou não acreditando, são pontos positivos que só nos levam a uma coisa: a ser melhores, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então vamos buscar de alguma forma canalizar essa energia ao nosso favor. Como é que a gente pode fazer isso? Lutarmos sim, mas lutar pela nossa renovação dos nossos sentimentos, pela aquisição de valores, por essa busca do autoconhecimento, por buscar superar essas paixões primitivas. Como é que é isso, Nelson? Como é que eu vou adquirir novos valores? É questionar o que está aí dentro e dar uma comparada com Cristo. Como mestre e como guia, é aquele que sabe mais do que nós, e por isso que ele é mestre, ele nos ensina, ele nos, como na escola, é um professor que está aqui nos ensinar e nos mostrar, olha, é assim, e guia para nos guiar nas nossas lutas, na nossa caminhada, na nossa busca interna e externa no relacionamento com o próximo, com o outro. É assim que a gente vai
mobilizar de alguma forma os nossos valores de modo a uma mudança positiva, através do autoconhecimento, como eu falei há pouco, através do reconhecimento dessas paixões primitivas, aonde essas paixões primitivas nos levam. Se a gente vai nessa do deixa a vida me levar, será que a gente não fica só na paixão, só no prazer, só na sensação, só no gozo? Interrogação. E tá bom, tá legal, mas onde é que o gozo, o prazer, as paixões vão nos levar? Sabe onde é que vai nos levar? Uma vida inteira de paixão, de gozo, vai nos levar exatamente a encarnar de novo aqui, igualzinho como a gente encarnou agora. Igualzinho. Igualzinho. E muito provavelmente, depois de desencarnar, a gente vai ficar atrelado aos gozos aqui na Terra. Todas essas materializações que trazem prazeres, sim, mas a questão não tem problema, não é para condenar os prazeres da carne, sabe aquela história antiga, aquela história da igreja, que a gente ainda carrega muito? A questão não é essa aqui. A questão é como que a gente pode viver encarnado na Terra, sem dúvida nenhuma, mas focado no principal, que é o nosso crescimento. Porque gozar os prazeres da carne, a gente vai crescer em quê? É aquela frase muito popular que diz: ah, só se vive uma vez, então tem que gozar os prazeres da carne, sabe? Só se vive uma vez. Pausa. Eu conto agora, vocês contam. Com o advento da doutrina espírita, principalmente para quem trabalha mediunicamente, principalmente, não é mais teoria, é uma certeza. Eu não acho, talvez, de repente, quem sabe. Isso, eu compartilho a minha leitura, a minha visão de vida. Isso para mim é uma realidade, não tem questionamento. É e ponto. Claro que eu entendo que para muita gente, peraí, desconfia, esse negócio de reencarnação, será? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Será que vai acabar tudo? Não tem nada? Tem Deus? Não tem Deus? Ah, Jesus foi um cara aí qualquer, um maluco aí. Cada um acredita no seu propósito, cada um no seu momento, cada um no seu quadrado. Não tem problema nenhum. Mas a questão é, para nós aqui, provavelmente você que está me ouvindo, você que está me assistindo na TV Chico Xavier, você de alguma forma já veio de encontro a esse conteúdo e já entende um pouquinho, mais ou menos coisa. Porque eu também entendo um pouquinho, tá, gente? Eu não sou grande entendedor de doutrina, não. Sou um estudioso como você que está aí me escutando agora. Eu também busco escutar palestras espíritas, ler livro, porque a gente está o tempo inteiro crescendo e evoluindo, e essa é a ideia. Mas para você que está aí agora, já entende minimamente essa dinâmica da reencarnação, vamos refletir nessa questão. O que o prazer da carne vai te levar nesse processo evolutivo? Interrogação. E aí que a gente volta de novo à questão da luta, porque a boa luta, ou a ideia da boa luta, é lutar para o bem, é lutar no bem, é lutar para o melhor. Lutar para o bem ao nosso redor e principalmente aqui dentro. Porque a gente cresce interagindo com o mundo ao nosso redor, mas através do fortalecimento interno. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar primeiro, eu só vou doar, eu só vou dar aquilo que eu tenho. Então esse processo da luta, desse encontro pessoal, não é o encontro com o Nelson Tavares, o encontro pessoal exatamente nesse burilamento, nessa modificação interna, nesse fortalecimento na proposta do amor, nesse entendimento da proposta do Cristo. Para quê, Nelson? Para assim eu refletir ao meu redor, ao meu entorno, para eu servir como uma fonte multiplicadora. Lembra da parábola do semeador? Aquele que semeia. É um espelho que recebe a luz lá do alto, bate aqui e espraia essa luz, multiplica, abrange mais ainda pequenos focos. A gente está sempre em pequenos focos, gente. Pequenos focos do nosso alcance, aqueles que chegam até a doutrina espírita, que já têm condições suficientes para entender essa dinâmica hoje,
Há pouco tempo, gente. 1856. Foi só agora que nós, enquanto humanidade, temos condições adequadas, propícias para conseguir entender melhor essa ideia da proposta do Cristo, mais exemplificada, mais mastigada, de maneira que a gente entenda agora, através do processo da reencarnação, e não só, e muito além, mas principalmente nesse processo da encarnação, que quebra muitas questões, quebra muitas injustiças, muitas desigualdades, começa a quebrar muito do conceito desse Deus injusto, desse Deus que castiga, porque Deus, porque eu. A gente começa a entender aos pouquinhos o que acontece nas dinâmicas, que não é só uma vida, são várias vidas. E todo esse processo contínuo enquanto espíritos, que hoje estamos aqui enquanto Nelson, amanhã eu vou estar de novo no sexo feminino, vivendo em outro país, em outro momento, em outra época, com outros estímulos, com outras facilidades e dificuldades. Facilidades e dificuldades essas que vão me proporcionar o quê? O gozo na carne? Não. Vão me proporcionar esse aprendizado. Por isso que eu falo que a gente esquece. Passa rápido. Passa rapidinho. Já já a gente está desencarnando. Então a proposta, voltando, é a gente entender essas lutas da vida ou essas dificuldades vão sempre nos trazer o mais importante. O que é o mais importante? É o aprendizado. E aprender o que, Nelson? O que eu preciso aprender aqui? Vamos aprender a amar. É isso que a gente precisa aprender. Como eu posso hoje amar um pouco mais? Nem que seja em pequenas parcelas, como eu falei ainda há pouco. Através da família, através do animal, através do colega de trabalho, através do meu vizinho, através desse que cruza a minha frente. Sabe esse que cruza a tua frente? Eu te pergunto, por que você nasceu? No lugar que você nasceu, com a família que você nasceu, no bairro, na cidade, no país que você nasceu, e não nasceu lá do outro lado do mundo, tendo uma variedade, uma diversidade enorme na sua experiência, na sua caminhada, na sua vida, porque talvez você nasceu com dinheiro ou sem dinheiro, com acesso à educação ou sem acesso à educação, com uma família acolhedora ou com uma família mais ácida, não sei como é que eu posso colocar isso, num ambiente mais violento, num ambiente mais tranquilo, com a tua vida, com aqueles que te rodeiam, com os teus amigos, com o trabalho que você acaba desempenhando, a função que você desempenha. E aí quando a gente olha minimamente lá para dentro, a gente percebe esse nosso movimento interno e começa a ver as nossas tendências. E quando eu falo tendência, não é só negativa, não. A gente tem tendências positivas e negativas. A gente já tem predisposições a certas questões, tanto quanto funções desempenhando no trabalho, na esfera material, inclinações, essa é a palavra que eu estava buscando, inclinações, como também questões de lado foro íntimo, já uma amorosidade constituída, que a gente já traz na nossa bagagenzinha de outra encarnação, ou não, ou ainda esse processo das paixões muito forte, muito enraizado ainda. Sabe como é que a gente percebe isso? Olha para as crianças agora, dá uma olhada rápida, tudo muito bonitinho, tudo uma gracinha, tá bom, mas olha, dá uma analisada, sem querer julgar, tá, gente? Eu estou falando, dá uma analisada, dá uma olhada para a gente entender a exemplificação, como é que isso acontece no processo reencarnatório. Como é que a gente tem os irmãos, principalmente, que têm o mesmo estímulo, na mesma família, e a gente vê um que já tem alguns sinaizinhos já complicados, alguma maldadezinha já enraizada lá dentro, e um outro que já é mais tranquilo, já tem um movimento mais amoroso. E o que isso vai nos ajudar? Vai nos ajudar a enxergar a vida como ela é. Enxergar a vida como ela é
Para mim, de novo, eu só posso dizer para mim, é enxergar a vida baixando esse véu. Esse véu não é o véu do esquecimento, mas esse véu da encarnação, de uma encarnação só. Volto a dizer, privilegiados aqueles que têm oportunidade através do trabalho mediúnico, através desse intercâmbio com o mundo espiritual, perceber as nuances do cá e do lá, do plano material e do plano espiritual, e de como nós, a partir das nossas escolhas, a partir da nossa conduta, a partir das nossas lutas aqui enquanto encarnados, isso vai fazer ou não diferença no plano espiritual. Ok, no plano espiritual. E depois, de volta aqui, vai fazer toda a diferença também. A gente não está aqui bonzinho para conseguir lá o lugar no nosso lar. Não é isso. O crescimento, a constituição, o desenvolvimento interno vai exatamente a favor do nosso eu. Porque a partir do momento que a gente vai elaborando, vai crescendo, vai modificando certos valores, vai entendendo a vida de uma forma diferente. Muito provavelmente, faz uma leitura rápida, faz um exercício rápido você aí que me escuta, que me vê. Muito provavelmente, o que tem sentido na tua vida hoje, o que você dá valor, o que para você reconhece, é algo diferente do que há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Faz um exercício e percebe o que você dá valor hoje e o que você dava valor antes. Se não está fazendo diferença nenhuma, vamos tentar, então, de alguma forma, buscar essa mudança. Mas essa mudança, mais uma vez, é uma mudança para melhor. É uma mudança que, de alguma forma, vai nos fazer sentir melhor. Porque a proposta da doutrina espírita é muito teórica, na verdade, muito teórica. Traz aqui belos livros, traz Jesus de uma forma lindíssima, belíssima, traz a reencarnação como as justiças, traz vários aspectos mediúnicos para a gente entender o plano espiritual, o intercâmbio da espiritualidade conosco, espiritualidade positiva e espiritualidade negativa, como as influências acontecem nos processos de obsessão, nos processos ligados às paixões materiais, mas também os nossos mentores, aqueles espíritos de luz que vêm de encontro, estão conosco no momento que a gente está vibrando positivamente, através do nosso pensamento. Tudo isso é belíssimo, muito bem, mas muito além do que isso, é o seguinte, é como o nosso sentimento. Vamos sair da teoria. Como é que isso está mexendo aí dentro? Porque a proposta da doutrina é, através da teoria, a gente ter o encontro conosco, isso mudar e a gente sentir o que isso está fazendo bem para a minha vida. Não é para a gente se decorar e saber tudo de doutrina espírita e passar no teste da doutrina, a faculdade da doutrina espírita. Você PhD, Master, doutor em espiritismo e saber todos a codificação, todos os livros psicografados pelo Chico Xavier, já li, já estudei, sei todas as respostas dos livros espíritos. Isso tudo é para fora, mas a proposta é para dentro. A ideia da doutrina espírita é a gente trazer sempre esse conhecimento, essa leitura, para a primeira pessoa. Para a primeira pessoa. Então, para mim, tudo que eu falo aqui, gente, não estou aqui falando bonito para ficar bonito na fotografia, para ter um capítulo do Encontro com Nelson Tavares. Estou falando, compartilhando com vocês aquilo que mexe comigo, que faz sentido para mim de alguma forma. São esses estudos, esses temas que eu escolho, que de alguma maneira a gente faz essas reflexões através da leitura, que mexeram comigo, eu quero compartilhar com vocês. Porque eu sei que tem gente que me acompanha, que faz sentido o que eu estou falando. Então, de alguma forma, eu estou fazendo bem para mim. E estou multiplicando esse conhecimento. O que é isso? Isso não é um aprendizado no amor? Eu estou auxiliando o próximo. Como eu fui muito auxiliado. A minha chegada na doutrina espírita, eu não vim de família espírita. Eu cheguei do zero, do nada. Quantos chegam do nada? E aos pouquinhos a gente vai entendendo se aquilo faz sentido para a gente, como acredito, tomara que faça sentido para você também, e te ajude, te auxilie no processo
Ah, Nelson, ainda estou meio assim com a doutrina espírita. Ah, ok, vai buscar outro caminho. Seja feliz. Busque o teu caminho, te encontre. Se o que eu estou falando agora não faz sentido nenhum, um bando de balela, não tem problema. Mas continue buscando alguma coisa que te faça bem. Importante a gente se movimentar, a gente está lutando em nosso favor. É essa luta boa. A luta boa é a luta com Jesus. A vida é uma luta, a vida é ação. E o que é a luta com Jesus? Luta com Jesus é lutar em paz. A gente não precisa ser violento, a gente não precisa ser agressivo para lutar. A gente pode lutar, mas lutar com amor. Esse é o desafio. É a luta de Jesus. A gente pode ser incisivo na vida, mas com amor. A gente pode ser enérgico, mas ter amor também. Todas as nossas atitudes podem ter amor, podem ser amorosas. A gente não precisa brigar, a gente não precisa acessar esse nosso lado sombra, esse lado muitas vezes voltado ainda mais ao primitivismo, a toda essa negatividade ainda elaborada, esse bateu valeu, esse farinha pouca mil pirão primeiro, esse olho por olho, dente por dente, que às vezes ainda faz parte da nossa Constituição, e quando a gente vai ver, fala, ih Nelson, não sei porquê, já falei, não me aguentei, já rebati, do jeito que nem me bateu, já bati de volta. Acontece ainda, sabe por quê? Porque a gente ainda está ligado nesses estágios primitivos. Tá bom, mas vamos lá, vamos lutar contra isso, em nosso favor. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que depois que a gente revida a pancada que alguém nos deu, logo de imediato, um pouco depois, a gente se arrepende e fala, ai meu Deus, isso me fez tão mal, me senti mal, dá um sentimento negativo, essa negatividade toda que está aqui dentro. Ok, então se da próxima vez a gente conseguir vencer esse instinto, esse para a gente fechar o entendimento da doutrina espírita através do lado racional. Desculpa, acho que caiu, cortou, não, voltou. Minha conexão que falhou. É a fé raciocinada. Essa é a busca da gente refletir nesses conceitos e através aqui no encontro com o Nelson Tavares. Espero vocês de volta às próximas quintas-feiras, às 19 horas no Brasil, 23 horas aqui em Portugal. Então convido a todos agora, quem quiser fazer a oração comigo. Fechar. Tchau, tchau, pessoal.